Olá, bom dia! Está no ar o Alterosa Rural, esse programa que é feito para você que é do campo e para você também que não é do campo, mas que gosta das notícias da roça. Hoje, aliás, gente, eu quero mandar um grande abraço para todas as mulheres que assistem o nosso programa e para todas as crianças. Eu fiquei sabendo que a criançada e a mulherada está assistindo o nosso programa e está acompanhando. Então, muito obrigado mesmo pela sua audiência. E hoje a gente trouxe uma pauta que vai agradar as mulheres. Você que quer aprender a fazer aquele delicioso bolo de mexerica. Opa, Boni, bom dia para todo mundo que está em casa. Me pegaram no flagra aqui, né? Já ia chupar uma mexeriquinha bem gostosa. Mas sabe por que eu tô com essa mexerica aqui? É porque hoje o Alterosa Rural vai trazer uma receita deliciosa à base de quê? De mexerica. Você não pode perder, viu? Já, já! Pega aí a sua canetinha, pega o celular para anotar também, porque daqui a pouco você vai conhecer uma chefe que explicou à nossa equipe como é que se faz esse bolo. Você vai ver também uma reportagem sobre duas pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre o coco macaúba. Existe a possibilidade de transformá-lo em biocombustível. Olha que interessante. O nosso programa está imperdível. Não saia daí. Está no ar o Alterosa Rural. Oh, beleza, esse programa é bom demais da conta. Eu quero aguçar a sua curiosidade. Boni, eu quero a receita do bolo. A receita do bolo é mais depois. Segura aí sua canetinha, seu celular, que nós vamos falar do bolo daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu quero trazer uma reportagem sobre pesquisa. Gente, o país que investe em pesquisa é um país desenvolvido. É muito bom mesmo. E o Brasil, ele infelizmente sofre muito disso. São poucos investimentos na pesquisa. Se a gente tivesse mais pesquisas no país, a gente seria bem melhor. Com certeza, é exemplo dos países que investem aí, que sempre está vindo novidade de fora. Mas já reparou que toda novidade sempre vem de fora? Nunca se cria aqui, raramente se cria, ou então se cria e não se divulga. Falta de investimento na pesquisa. Só que eu quero mostrar uma reportagem que vai falar um pouco diferente disso. Vai falar de um grupo que está fazendo a diferença, está pesquisando, aliás, duas pesquisas que você vai conhecer sobre o uso do macaúba, o coco macaúba, que existe a possibilidade aí de ser transformado em biocombustível. No tempo em que a gente precisa tanto de combustíveis alternativos, vem o coco macaúba aí com essa possibilidade e também esses pesquisadores que você vai conhecer agora na reportagem que vai rodar na tela. Pesquisadores das Universidades Federais de Viçosa e Juiz de Fora e do Instituto Federal começaram a desenvolver trabalhos que utilizam a macaúba como parte do estudo. O laboratório é ao ar livre em uma propriedade no município de Olaria. O estudo pretende demonstrar a viabilidade da restauração de áreas degradadas usando a própria natureza. Para isso, são preparados 5 núcleos diferentes. Em cada um deles é aplicada uma técnica específica. A metodologia vai desde a atração de animais com a instalação de poleiros artificiais, por exemplo, até a reintrodução de micro-organismos no solo. Dessas 5 técnicas que são usadas, a gente tem o poleiro artificial que a gente faz. Esse poleiro aumenta a possibilidade dos pássaros disseminarem sementes. A gente tem transporte de solo, que a gente tira o solo de dentro da floresta, onde a gente já tem um banco de sementes florestal. Esse solo é usado na restauração e essas sementes germinam com sementes da floresta. A gente tem o sistema de Anderson, onde a gente pega uma espécie que já se desenvolveu e planta outras espécies para potencializar essa espécie que já existe a se desenvolver. A gente tem também chuva de sementes, onde a gente dispersa sementes de áreas de florestas locais, aqui, próximo à área de regeneração, e a galharia, onde a gente pega galho seco da área da floresta para aumentar o abrigo da fauna. Então, a gente aumentando esse abrigo da fauna, a gente cria ali um ecossistema onde você tem uma maior ciclagem de nutrientes para esse ambiente que foi degradado. A mesma área também é analisada por um estudo do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. O objetivo aqui é se criar uma unidade demonstrativa, já dentro de uma unidade de produção, que é uma fazenda produtiva, exemplificando as modalidades de uso de integração da macaúba com os sistemas de cultivo tradicionais, com a pastagem,
com cultivos anuais e a recomposição de áreas degradadas, no caso específico ali, a recomposição de APPs. Já pôde ser observado que a presença de macaúbas em um terreno acima desse local aumentou a oferta de água. Houve uma melhor captação de água, infiltração de água no lençol freático, que veio minar e restaurar uma nascente que estava seca há muito tempo. Para exemplificar, nós estamos aqui em plena seca, no mês de julho, várias nascentes secando e ali a água começando a brotar novamente. As técnicas estudadas são de baixo custo e podem beneficiar até mesmo produtores da agricultura familiar. Até então era uma planta explorada exclusivamente no extrativismo. Hoje nós já temos um pacote tecnológico para viabilizar isso e, obviamente, esse pacote tecnológico está dentro de uma viabilidade econômica, para que seja viável para o produtor plantar, colher e ter renda daquela atividade, no caso a produção de macaúba. E que venham as novidades e que venha o progresso, não é verdade? Precisamos de meios alternativos de produção e de combustível também. Muito boa essa reportagem, excelente essa iniciativa. Parabéns aí. Gente, eu quero agora chamar meu amigo professor Alexandre Silvio, ele que é docente na Universidade dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, e vem aí com o quadro Fala Companheiro. Hoje ele vai falar sobre os fretes. Você vai conferir uma explicação muito interessante do professor sobre os fretes no Brasil. Confira na tela. Bom dia, companheiros! Bem-vindos a mais um programa Alterosa Rural. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nessa manhã de sábado, falando das coisas do campo, das coisas da cidade, né? Tudo que interessa ao cidadão, né? Que mora no meio rural, que mora no meio urbano. Informações básicas, né? Informações apenas para aumentar um pouco mais o conhecimento das pessoas com relação ao que ocorre, né? Em relação ao meio ambiente, agricultura, pecuária. Mas hoje nós vamos tocar num assunto um pouco mais específico, né? Nós já falamos aí em semanas anteriores a respeito da greve dos caminhoneiros, toda a logística do modal, né, rodoviário, do modal ferroviário, as alternativas que nós temos que criar no Brasil, mas hoje nós estamos vendo também o reflexo de todo esse processo na economia, né? Redução do PIB, inflação aumentando, preço de produtos aumentando e o nosso grande gargalo hoje, que é o tabelamento do frete dos caminhoneiros. Então, todo o processo de reivindicação dos caminhoneiros foi um processo legítimo, né? Porque é um processo chega a tomar prejuízo, né? Trabalhar para se ter prejuízo é uma coisa muito complicada. Então, foi uma reivindicação legítima dos caminhoneiros, mas a questão do tabelamento do frete, ele pode implicar em algumas questões. Todas as discussões sobre tabelamento, é claro que existe toda uma argumentação, uma logística dentro desse processo, como tamanho do caminhão, quantidade de eixo, distância percorrida, tipo de carga a ser carregada, se é frigorífico, se é granel, se é pacote, saco, se tem pedágio ou não na estrada. É claro que tudo isso implica no processo da cobrança do frete. Só que temos um ponto importante. A Federação Brasileira, né, a Federação de Agricultura do Brasil, né, o setor do agronegócio, tem reclamado muito com relação ao tabelamento, e com razão. Por quê? Porque você carregar os caminhoneiros que carregam produtos de alto valor agregado, por exemplo, um carregamento de televisão, carregamento de celular, carregamento de diversos produtos eletroeletrônicos, por exemplo, né? São carregamentos de alto valor agregado, em que o aumento no preço do frete não impacta tanto no produto final. Claro que existe um acréscimo, mas em termos percentuais é um acréscimo reduzido, um acréscimo menor, coisa que já não acontece com os produtos agropecuários. Porque os produtos agropecuários, eles têm um baixo valor agregado. Tá? Então imaginem os senhores, uma soja que é produzida no Mato Grosso do Sul, que é transportado 2-3 mil quilômetros de caminhão até o Porto de Santos, soja que tem um valor por tonelada, né, em torno aí de 800, 900 reais ou R$1.000, dependendo do preço de mercado, que é uma commodity, né? Então, o produtor rural, ele acaba ganhando na quantidade, né? Porque a produção de soja é muito elevada, né? São milhares de caminhões percorrendo as estradas brasileiras, só que se trabalha muito no limite do valor do produto. Então, o aumento no preço do frete para os produtos agropecuários pode realmente comprometer, né, o transporte da nossa safra agrícola para os portos para exportação.
né, por conta desse baixo valor agregado dos produtos. Uma outra questão também, os pequenos produtores, o grande produtor, ele até consegue, né, principalmente o grande produtor de grãos, né, ele, de repente ele tem a sua frota de caminhões, a própria cooperativa tem a sua própria frota de caminhões, só que o pequeno produtor e o médio, ele não tem. Então, transportar a sua safra começa a dar prejuízo com relação ao valor do frete. E aí, não tem jeito, ou não se vende o produto, ou então o produto chega no mercado, chega ao consumidor final, num valor muito superior ao que é vendido hoje no mercado. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, né? O valor do preço do frete para os produtos agropecuários, para os produtos agrícolas. Tá? Lembrando, principalmente, pequeno e médio produtor, que não tem uma condição específica, uma condição própria de transporte do seu produto, né? De venda do seu produto, para encaminhar o seu produto para uma Ceasa, né? Ou colocar nas capitais como Belo Horizonte, Vitória. Isso pode se tornar muito complicado e agregar muito ao aumento de preço desses produtos agropecuários na gôndola. Então, a discussão que está se travando hoje no Senado, no Congresso, né, junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre, deve se levar em consideração especificamente que tipo de produto está sendo transportado em relação ao seu valor agregado. Lembrando, produto agrícola, produto agropecuário é de baixo valor agregado. Então, aumentar muito o frete, isso pode inviabilizar o transporte do produto ou, se viabilizar, esse produto chegar a um preço muito elevado na gôndola para o consumidor, ok? Então, colegas, é uma questão a ser discutida, a ser pensada por todos nós, não apenas pelos nossos dirigentes, né? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá! Então, muito obrigado aí, professor, pela sua explicação sobre essa situação. Qualquer novidade a gente volta trazendo aqui. Eu vou para um breve intervalo e depois você vai conferir a agenda de cursos dos sindicatos rurais da nossa região. Tem também uma reportagem da Carla Barros sobre o bolo que eu estou anunciando desde o início, o bolo de mexerica. Quem não tem um pé de mexerica nos fundos de casa? Todo mundo tem aquela mexeriquinha pequena, aquela mexerica maior, a pocã raramente as pessoas têm, né? Raramente tem, né, moça? E na roça, que cresce mais lá para os matos fora, como diz a mamãe, é a mexerica comum, aquela pequenininha. Nós vamos conferir daqui a pouquinho como é que se faz o bolo de mexerica. Depois dos nossos comerciais, eu volto já já.